Atos capítulo de número 3, versículo de número 18. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor, e envie Ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos e profetas, desde o princípio. Senhor Deus, aqui está, Senhor, esta palavra, e eu peço ao Senhor que o Senhor possa falar poderosamente conosco, em nome de Jesus, ó Deus. Fala, Pai, conosco. Assim nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus, amém. Poder assentar, dando uma salva de palmas bem forte para o nosso Senhor Jesus. Tempos de restauração. Aqui foi uma pregação que o apóstolo Pedro ele pregou, e ele falou sobre um sentimento de Deus. E isso é pouco pregado durante esses últimos dias. Poucas pessoas falam sobre o sentimento de Deus. Qual é o sentimento do Senhor? Qual é o sentimento de Deus? O apóstolo Pedro aqui ele diz que o qual, versículo número 21, convém que os céus contenha os tempos, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, os quais Deus falou da boca dos seus profetas desde o princípio. Há um evento que o Senhor até agora, nesse exato momento, Ele aguarda. O Senhor espera por algo. O Senhor espera por um tempo de restauração. Quando nós falamos sobre tempo de restauração, por quê? Porque a humanidade, ela acabou não entendendo o plano de Deus. E a humanidade, ela foi se perdendo a cada tempo. E desde o tempo que a humanidade, que houve essa ruptura, essa quebra de aliança, há um sentimento no coração de Deus, de restaurar todas as coisas de volta, aleluia. Pastor, o que é essas coisas? A Bíblia diz que quando Deus criou os céus e a terra, Ele olhou e viu que tudo era bom. Ele criou o peixe, Ele criou o mar, Ele criou os répteis, Ele criou os animais, criou as árvores frutíferas, criou o jardim do Éden, tudo era perfeito. Então Deus, Ele decide criar algo para completar toda a sua criação. E a palavra do Senhor diz que quando o Senhor ele cria o homem do pó da terra, Ele faz um boneco, e Ele decide fazer aquela criação de uma forma diferente, de uma essência diferente. Ele não queria somente fazer uma criação igual às outras que Ele fez, Ele queria algo diferente. Então, quando Ele cria o homem, a Bíblia diz que Ele sopra sobre as narinas do homem um fôlego de vida, e o homem se torna alma vivente, aleluia. E dali começa um grande relacionamento, uma grande intimidade. Deus prepara todas as coisas, pega o homem,
cria também uma disjuntora, uma esposa, coloca do lado dele, porque ele diz assim: não é bom que o homem viva só. Então o Senhor coloca o homem no jardim do Éden, para desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tinha criado. Você consegue entender que Deus Ele não precisava criar uma mangueira para comer uma manga. Ele não precisava criar uma bananeira para poder tirar a essência do fruto e comer uma banana. Ele não precisava criar ervas, criar hortaliças para que pudesse comer e desfrutar daquilo. Deus não precisava fazer animais para poder usufruir da sua carne. O Senhor, Ele fez tudo isso, foi justamente para compartilhar com o ser humano. O Senhor criou todas as coisas para que o ser humano, ele viesse a se sentir bem. O Senhor, Ele criou um ambiente perfeito. Tudo que o homem precisava estava ali. E ainda mais, todos os dias, segundo a palavra, na viração do dia, na caída da noite, entre a tardezinha, da tarde para a caída da noite, a Bíblia diz que na viração do dia, o Senhor, Ele descia para falar com o homem. Ele tinha o prazer de descer e dialogar com o ser humano, e poder conversar com o ser humano, para o ser humano contar as suas experiências, para que um relacionamento não viesse a ser um relacionamento distante, mas um relacionamento bem próximo. E assim o homem tinha com Deus. Todos os dias o homem, ele ouvia a voz de Deus. Todos os dias ele sentia a viração do dia, ele sentia a glória do Altíssimo. Todos os dias ele sentia o prazer de conversar com o seu Criador. O Senhor, Ele cuidava do ser humano como um pai cuida de seu filho. Todo momento ia lá para olhar como ele estava. Sabe aquela criança que você pega ela e coloca num cantinho para ela poder brincar, e você vai lavar uma louça, ou você vai fazer alguma coisa, cortar ou preparar algum alimento, e a cada 5 minutos você volta para lá e você dá uma olhada para ver como a criança estava, se a criança está segura. Assim era Deus que fazia com o homem. Não que Deus no seu excelso, no seu poder, Ele não via a movimentação de Adão, Ele via, mas Ele queria mostrar para Adão que Ele estava presente em todos os momentos de sua vida. Aleluia. E esse relacionamento, ele foi cada vez mais, o Senhor, Ele foi se envolvendo com o homem, e ali entra uma terceira pessoa no relacionamento, chamado Satanás. Ele entra na serpente, ele engana Eva, engana Adão, e Adão, por um mero prazer, ele quebra a aliança com Deus. Ele quebra a sua aliança que tinha, a sua intimidade, o seu amor. Então, Adão, ele é tirado do Éden. Mas sabe, eu quero dizer uma coisa para você. Deus tirou Adão do Éden, mas Deus nunca tirou ele do seu coração. O Senhor, Ele sempre teve um desejo de restauração. O Senhor sempre teve um desejo de que o homem viesse a voltar o que ele era antes. Então o Senhor, Ele veste Adão, veste Eva, tira eles do Éden, mas com uma promessa: que essa mesma serpente que enganou, que da mesma forma que essa serpente enganou e venceu o homem no Éden, que nasceria um da semente da mulher, que pisaria e esmagaria a cabeça dessa serpente.
O Senhor, Ele cria um plano de restauração, para que o homem viesse a voltar ao seu domínio, para que o homem viesse a dominar todas as coisas na face dessa terra, viesse a novamente ter comunhão com Deus, viesse novamente ouvir a voz de Deus, viesse novamente a ter intimidade com Ele. Então, o Senhor começa a traçar um plano, e a Bíblia diz que Adão começa a se multiplicar, e começa a criar mais pessoas, mais famílias. Vocês conhecem a história? Abel, ele morre, Caim mata Abel, e o Senhor olha e começa a ver a maldade do ser humano, e ali o ser humano começa a povoar a terra, e o ser humano, ele começa a se distanciar cada vez mais de Deus. Ao invés de se voltar com o seu coração a Deus, não. O ser humano começa a multiplicar a sua inteligência. O ser humano começa a multiplicar os seus pensamentos. O ser humano, ele cria um sistema único. Ele cria um sistema aonde eles começam a construir uma torre, aonde eles queriam tocar os céus e conhecer os mistérios de Deus. Deus sabia que por mais que eles fossem olhar, por mais que eles levantassem um grande edifício, jamais isso iria acontecer. O pecado da humanidade, olhe para mim, o pecado da humanidade foi querer ser igual a Deus, foi querer afrontar ao Senhor, e achando que vivendo numa comunidade, sem faltar as coisas naquele lugar, não havia necessidade de um Deus que viesse a controlar a vida. Era como se os homens quisessem levantar uma torre, a chamada Torre de Babel. Era como se eles quisessem levantar aquela torre para quê? Para poder acessar o território de Deus, invadir o reino dos céus, para poder tomar à força o reino. É lógico que o ser humano jamais ia conseguir fazer uma coisa dessa. E por se multiplicar a iniquidade, o pecado, Deus olha para o ser humano, e o Senhor, ele tem um sentimento, que eu creio que alguns de vocês já tiveram. O ser humano, o Senhor, ele olha para o ser humano, ele se arrepende de ter feito o ser humano. Quem já se arrependeu de algo aqui? Levante a sua mãozinha, faz assim. Ele se arrependeu de ter feito o ser humano, e ele diz assim: eu vou destruir tudo, eu vou acabar com a raça humana, eu não quero mais saber de viver com este povo. É um povo de dura cerviz, é um povo de coração obstinado. A única coisa que eu quero é com que eles voltem para mim, para que eles voltem a ter o relacionamento que tinha comigo lá no Éden. Mas eles não querem, são rebeldes, eu vou destruir tudo. Até que ele olha para uma família diferente, e novamente o desejo de restauração nasce novamente, brota no coração de Deus. Então o Senhor, ele olha e diz assim: não, mas tá, essa família é diferente, vamos fazer o seguinte, eu vou poupar essa família. E ele vem e se revela a Noé, e fala assim: olha, eu quero que você construa uma arca, e entre nela você e sua família e os animais dessa terra, porque eu vou acabar com essa terra. Mas essa não era a vontade de Deus. A vontade de Deus sempre foi a restauração da humanidade. A vontade de Deus sempre foi restaurar a humanidade. Mas o coração da humanidade está longe do coração de Deus. A humanidade honra a Deus com os seus lábios, mas o coração está longe. Então Deus decide apostar as fichas dele na família de Noé. Mas infelizmente, o plano estava dando tudo certo. Mas aí Noé, ele sai da arca, ele começa a habitar,
A Bíblia diz que ele planta uma vinha, e quando ele estava bem abastado da sua vinha, ele se embebedece, fica bêbado, e acaba desonrando a Deus novamente. Você consegue entender que o maior problema do ser humano não é quando está na prova, é quando está na bênção. Porque quando está na bênção, se esquece de Deus. Você vê que quando as coisas estavam dando tudo certo para Noé, ele simplesmente faz o quê? Ele planta uma vinha, e a semente que ele planta foi a semente que trouxe maldição para a família dele. Então aquilo que ele plantou trouxe o quê? Maldição para ele mesmo e para a sua família. Entenda uma coisa: o homem se queixa dos seus próprios pecados. Se estamos assim nessa situação, foi porque nós é que plantamos isso. A culpa não é de Deus, a culpa é nossa. Entenda, a culpa não é da China, a culpa é nossa. A culpa não é de um vírus. O vírus simplesmente é um instrumento que Deus ele usou para quê? Para que a humanidade reconheça que só existe um Deus todo-poderoso e que o resto tudo é pó e que não tem poder nenhum. Por mais que o ser humano seja inteligente, por mais que o ser humano seja riquíssimo, aonde está a riqueza do mundo agora? Lutamos contra algo invisível. Lutamos contra algo que não enxergamos. Um vírus que destrói o sistema imunológico do ser humano. Um vírus onde não conseguimos olhar para ele. Se a gente for pegar a dimensão dele, ele é minúsculo. Mas tem um poder de destruição muito grande. Entenda uma coisa: esse poder, quem deu foi o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. E simplesmente esse poder é para corrigir a humanidade. Este poder que Deus deu a esse vírus, um poder letal, é simplesmente para corrigir a humanidade. Então o que acontece? Diz a palavra do Senhor, que o Senhor ele começa ali a olhar, que o Senhor ele começa a ver novamente a humanidade se corrompendo, a humanidade se afastando dos caminhos do Senhor. Então o Senhor começa a levantar novamente homens, Abraão, Isaac, Jacó, levanta os patriarcas, levanta as 12 tribos, começa a levantar os juízes, e o povo continua se corrompendo. O Senhor coloca leis, mas não adianta. O Senhor escreve a palavra dele em tábuas, mas não adianta. A lei é quebrada, a lei é destruída, e o Senhor novamente tenta chamar a humanidade para si. Só que o sentimento de Deus era o quê? Restauração. Queria que o ser humano viesse a ser como era antes. Uma criação dócil, uma criação cheia de amor, uma criação parecida com o Pai. Mas infelizmente o coração do ser humano se corrompeu. O coração do ser humano, ele se elevou. E ele continuou pecando contra Deus. Até que o Senhor, ele decidiu enviar o seu único filho. E ele começou a pregar uma restauração. Ele começou a falar coisas acerca do reino. Ele começou a falar sobre coisas acerca do profeta. O que os profetas diziam, o que eles falavam. Só que Jesus veio para os seus, mas os seus rejeitaram ele. O ser humano decidiu continuar vivendo nas trevas. O ser humano ele decidiu continuar vivendo uma vida de pecado. Então, o Senhor levanta um homem chamado João Batista e começa a pregar o arrependimento. O que é o arrependimento? Mudança de pensamento, mudança de personalidade.
Então começa a pregar essa mudança, começa a pregar que se não houver um arrependimento, não há remissão de pecados. O ser humano vai continuar escravo do pecado. O ser humano vai continuar escravo do seu próprio eu, acorrentado pelos seus próprios desejos. Olha como o ser humano estava. Romanos capítulo número 1. Olha como que o ser humano ele se encontrava. O ser humano ele se encontrava assim. Olha que interessante. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos profetas nas santas escrituras, acerca de seu filho que nasceu na descendência de Davi segundo a carne, declarando o Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus o nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência de fé em todas as gentes pelo seu nome, entre os quais sois também vós chamados para sedes de Jesus Cristo. A todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de todos vós, porque em todo o mundo é anunciado a vossa fé, porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha como incessantemente faço menção de vós, pedindo em minhas orações que nenhum tempo, pela vontade de Deus, me ofereça boa ocasião de ir ter convosco, porquanto desejo ver-vos, para vos comunicar algum dom espiritual, a fim que sejais confortados. Isto é para, juntamente convosco, que seja consolado pela fé mútua, tanto pela vossa como a minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para que também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como ignorantes. Assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho. E a vós que estejais em Roma, porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro para o judeu e também para o grego, porque nele se descobre a justiça. E Deus, a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Olha como que estava isso, ele dando um recado à igreja. E olha como que estava o povo. Olha como estava a humanidade. Porque dos céus se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade, injustiça dos homens que se detêm a verdade em injustiça. Os homens, eles detinham a verdade em injustiça, porquanto o que Deus, por conhecer nele, se manifesta, porque Deus lhe manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que se fiquem nela inexcusáveis. Portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus e nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu.
dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, mudaram a glória de Deus incorruptível, em semelhança de imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, pelo que também Deus os entregou aos seus desejos do seu coração, a sua imundícia, para desonrares o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o seu uso natural, ao contrário, a natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o seu uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza, recebendo em si mesmo a recompensa que vinha do seu erro. E como eles não se importaram de ter o conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convém, estando cheio de toda a iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídios, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente os que fazem, mas também o que consente aos que as fazem. O que Deus estava dizendo? Olha como estava a humanidade novamente. Eles pegaram a glória de Deus e transformaram na glória de homens. Eles pegaram a criação e começaram a chamar de Criador. Pessoas fazendo imagens de homens, semelhante a homens, estátuas, imagens de escultura. Outros, como a gente vê na cultura do Egito, outros, eles faziam a imagem do Deus, metade homem, metade animal, como os gregos. Então começaram a roubar a glória de Deus, a exaltar a criação ao invés do Criador. E por causa disso, eles começaram a ter devaneios. O que é isso? Loucura, pensamentos infames. O homem, ele perdeu o seu uso natural, e a mulher também. O que ele falou? O apóstolo Paulo fala que o homem começou a se deitar com o homem, e as mulheres começaram a se deitar com mulheres, a qual trazendo o quê? Trazendo tristeza ao coração de Deus, inflamando o seu próprio corpo, cometendo torpeza. E o Senhor entregou eles aos seus desejos, sendo que a vontade do Senhor era o quê? Apenas uma restauração. O Senhor, ele simplesmente queria pegar o homem caído, trazer de volta a sua presença, dar um banho de graça e de misericórdia, e chamar ele novamente de filho. Nós estamos em tempos de restauração. O sentimento de Deus é restaurar a humanidade. E como que o Senhor vai restaurar a humanidade? Quando Ele liberar uma promessa. Que promessa é essa? Quando os céus não mais conseguir deter o Filho do homem, Jesus Cristo de Nazaré. O que o apóstolo Pedro estava dizendo? Que a redenção virá
quando os céus liberarem um filho do homem, quando Jesus Cristo voltar e buscar a sua igreja, aonde ele vai estabelecer um reino eterno, aonde todos aqueles que amaram a sua vinda, guardaram a sua palavra, vai entrar na terra a qual o Senhor prometeu desde a antiguidade, aonde todos vão poder entrar nas mansões celestiais e viver com o Senhor para sempre, aleluia. Vai voltar o que era antes. O ser humano vai voltar a ter novamente comunhão com Deus, vai poder andar com o Senhor, ver a Ele, ver quem está sentado naquele trono, ver Ele da forma que Ele é. E esse tempo de restauração, esse desejo, esse sentimento, está bombando cada vez mais forte no coração do nosso Deus, o nosso Pai. Ei, igreja, uma hora os céus não vai conseguir mais conter, uma hora o Filho do Homem virá, e Ele vai resgatar a sua igreja, Ele vai resgatar uma igreja, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Entenda uma coisa, nós estamos vivendo num tempo de restauração, Deus está restaurando a humanidade, Deus está quebrando a soberba da humanidade, para que a humanidade venha se colocar diante dEle, em temor, em misericórdia, em simplicidade. Ele quer que nós voltemos a ser o que nós éramos antes. O Senhor, Ele só quer que nós venhamos a ser parecido com Ele, ser chamados filhos novamente, porque nós desonramos a Ele. Mas agora está chegando um tempo de restauração. Não são todos que vão suportar. Daqui você vê, ó, cadê o restante? Nem todos conseguem compreender o que é o reino. Nem todos estão ainda acordados. A maioria ainda está dormindo. Mas uma coisa vocês têm que entender, que a voz do noivo já está pronta. A voz já está clamando: aí vem o noivo. Vamos ficar de pé, igreja. Aí vem o noivo. É tempo de restauração. Nós estamos chegando ao tempo de restauração. Nós estamos chegando ao tempo onde os céus, como diz aqui, a qual convém que os céus contenham até que os tempos de restauração, até os tempos de restauração de tudo, aos quais Deus falou pela boca do profeta. Algumas coisas precisam acontecer ainda, e vão acontecer. E eu quero dizer algo para vocês. Não quero assustar vocês, eu quero dizer a verdade. Pastor, as coisas vão melhorar daqui para frente? Não, as coisas vão piorar daqui para frente. Nós estamos entrando no princípio das dores. Foi o que Jesus disse sobre peste, sobre fome, sobre terremotos, sobre abreviação de dias, sobre a multiplicação da iniquidade. O Senhor falou que nós íamos viver nos tempos de Noé, que as pessoas se casavam, ensinavam-se casamento, comiam e bebiam. Ninguém está preocupado com a casa de Deus. As pessoas estão preocupadas com as suas festas e seus casamentos, com os seus enterros. Mas entenda uma coisa: Jesus está voltando. Jesus, Ele vai vir buscar uma igreja que está com os olhos abertos, que está acordada, que está vigiando, esperando a sua vinda. E está na hora da gente acordar, igreja, e entender que daqui para frente as coisas vão ficar mais difíceis, espiritualmente falando. Por quê? Porque nós estamos entrando num tempo de purificação. E a purificação, ela é vinda através do fogo. A igreja está sendo provada no fogo. Para quê? Para que as impurezas venham ser separadas, para que realmente aquilo que é puro permaneça puro, e aquilo que é impuro venha sair do meio da igreja. Chegou o tempo do Senhor colocar e cumprir a visão que o Senhor deu a Jeremias, a visão dos 2 cestos de figos, que foi colocado à porta do templo, aonde havia frutos
que eram deliciosos e apreciáveis para comer, e outros que era tão ruim que não se podia comer. Isso é colocado à porta do templo. Os frutos da igreja vai ser colocado à porta. Aqueles que estiverem dando frutos bons e precioso ao Senhor, o Senhor vai desfrutar desses frutos. Mas aqueles que estiverem dando frutos maus, vai ser colocado à porta para todos verem. Aquilo que foram feito em oculto dentro da igreja, vai se colocar à porta e na frente de todos que estão nessa cidade, a todos que estão nesse estado, a todos que estão neste país e neste mundo. A taça da ira de Deus, ela derramou, da injustiça. A noiva deixou a sua simplicidade por causa do seu dinheiro, por causa da sua flor de farinha, por causa dos seus nardos, das suas mirras. A igreja elevou o seu coração, e agora o Senhor está batendo a igreja, está batendo o coração soberbo, e somente vai entrar, como aconteceu na época de Nabucodonosor, aqueles que não resistirem à correção de Deus, vão estar livres de toda a espada, de toda a mortandade e de todo o mal. Vai poder plantar, vai poder edificar, vai poder trabalhar. Mas aqueles que resistirem à mão de Deus, o Senhor vai abater. O que escapar da fome vai ser pego à espada. Nós temos que entender que a ira de Deus está sobre a nação e sobre todo o mundo, sobre todas as nações. E está na hora de todos dobrarem o seu joelho e reconhecer que nós pecamos contra o Senhor e precisamos dessa restauração. E quando eu falo pecamos, eu não estou dizendo somente o ministério da Igreja das Nações, eu estou dizendo os ministérios de toda a humanidade, de todo o mundo. Toda a igreja pecou. A igreja faz parte de um corpo e não entendeu as palavras que a cabeça estava transmitindo, os comandos que a cabeça estava transmitindo para o corpo. Então, ao passar do tempo, a igreja começou a ter movimentos involuntários, que não era da vontade de Deus. E Deus parou o movimento da igreja. Deus parou o movimento da igreja, porque o movimento que a igreja estava, as movimentações que ela estava fazendo, não estava de acordo com aquilo que a cabeça estava comandando, aquilo que a cabeça estava mandando fazer. Porque a Bíblia diz que a cabeça é Cristo e nós somos o corpo. Não adianta resistir. Ou nós nos rendemos a Deus, ou seremos mortos pela espada ou pela fome. Porque nós estamos vivendo um tempo de cativeiro espiritual. Nós estamos vivendo num tempo babilônico. Tempos de decretos, aonde presidentes, aonde governadores, aonde prefeitos simplesmente fazem decretos contra a casa de Deus, contra a igreja do Senhor. E eles estão fazendo isso, não é amando de Satanás, é amando do próprio Deus. Porque quando a Bíblia fala para o povo de Israel, se vocês quiserem ir para a Babilônia, vocês vão obedecer a minha correção, vocês vão viver lá, vocês vão ficar tranquilos lá. Mas se vocês não quiserem, vocês serão mortos. E tem mais, se vocês quiserem fugir para o Egito, eu levanto o meu servo Nabucodonosor. Você consegue entender que ele estava falando de um homem idólatra? Ele falou assim: eu levanto o meu servo, por quê? Porque naquele momento Nabucodonosor era um instrumento de correção de Deus para toda a humanidade. Porque ele conseguiu um governo único. Nabucodonosor não dominava somente uma província, ele tinha o domínio sobre o mundo. E ele disse: eu levanto o meu servo
Nabucodonosor contra o Egito, e vocês serão mortos à espada lá no Egito. Então ou vocês me obedecem, ou vocês se rendem à minha palavra, ou serão mortos à espada, ou a fome vai vencer vocês. Mas entenda uma coisa, mesmo mediante a essas palavras não é palavras de terror, entenda, essas palavras são palavras de amor. Por quê? Porque Deus está alertando a sua igreja, porque Ele quer que a igreja venha entrar num tempo de restauração, que a igreja venha buscar aquilo que ela perdeu, que a igreja venha voltar ao seu primeiro amor, que a igreja venha voltar a amar ao Senhor, amar a Ele, ser fiel a Ele e ter uma aliança com Deus. Você quebrou a tua aliança, e agora está na hora de restaurar essa aliança que você tem feito com Deus.